falamos em let tipo D. Nós falamos que o let tipo SR, ele é um let onde você tem duas entradas, dependendo do valor que você coloca o set e o reset, ele vai armazenar um valor ou vai manter o valor anterior. No caso do let tipo D, simplesmente você tem uma entrada de dados e outra entrada que irá permitir ou não o armazenamento de dados. Se essa última entrada for 0, ele não vai armazenar nenhum valor novo, vai manter o que já tinha antes. Aqui nós temos a tabela verdade simplificada, mostrando exatamente isso, que se o meu clock for 0, se o meu C for 0, ele mantém o que tinha. Se for 1, ele vai armazenar o que está na entrada, porque se for 0, ele armazena 0, se for 1, ele armazena 1. Duas entradas do meu let T. Por fim, nós temos o que nós chamamos de let dinâmico. Você tem que ter um tipo de chave que vai permitir ou não o let a ter acesso à informação que vem dele. Imagina que você está o tempo todo, você tem um barramento onde trafegam vários dados. Pense em vários computadores em rede. Se os computadores tiverem um barramento, você precisa dizer qual deles que vai receber aquele dado. Todos os demais têm que ignorar, ou seja, o dado que está viajando vai ser ignorado pelos demais computadores. Embora a gente não utilize mais rede com barramento, em rede sem fio e celulares, isso existe. A torre está transmitindo sinal para todos os celulares ao mesmo tempo, mas só o celular certo tem que captar aquela informação. E aí você tem algo desse tipo de let. Você vai dizer àquele celular, essa informação que você ignora, ela é para outro. Então ele não vai armazenar aquela informação. Quando for uma informação que é para o seu celular, aí sim ele vai permitir que entre no registro e o seu celular vai processar. Aqui um desenho para vocês. Perceba que meu let ele está aqui e essa aqui é a minha entrada que permite ou não que os dados no S e no R cheguem ao meu flip-flop, meu let. Perceba que se o S e o R forem 0 e 0, ele mantém o estado anterior. 0 e 1 ele armazena 0 porque você está ligando o reset. 1 e 0 você armazena 1 porque você está ligando o set. E o 1 e 1 não será utilizado. E isso só acontece quando o meu C for 1. Quando o C for 0, ele simplesmente mantém o estado anterior, porque vai ficar o tempo todo chegando 0 e 0 aqui, que é mantém o estado anterior. Aqui uma forma de onda é a forma como nós utilizamos para desenhar a mudança de estados em um dispositivo. C é o meu clock, que é a entrada de controle. Quando o clock é 0, não importa o que acontece no S e no R, ele vai manter o valor que tinha antes. Mas perceba que quando o meu clock foi para 1, meu set aqui teve um momento que mudou de 0 para 1 e o reset de 1 para 0. O que acontece se o set é 1 e o reset é 0? Ele vai armazenar 1. Nesse ponto, o clock volta para 0. O clock sendo 0, ele simplesmente mantém o valor anterior. Quando o clock volta para 1, o que ele vai fazer? Como tem 1 no set e 0 no reset, ele vai armazenar 1. Já era o valor que tinha, então não vai mudar nada aqui. Quando que muda alguma coisa? No próximo ciclo de clock. Perceba que meu clock muda de 0 para 1. Aí meu reset que estava em 0 vai para 1. E aí o que acontece? Se o reset é 1 e o set for 0, a minha entrada vai mudar de 1 para 0. Minha entrada não, minha saída. Perceba que mesmo aqui que eu tenho o clock 1, como o set e o reset são 0, ele simplesmente mantém o valor anterior que era 0. Outra coisa que eu quero que essa forma de onda mostre para vocês é, mesmo que meu set mude para 1, se o clock for 0, a minha saída não muda. Minha saída só vai mudar para 1 quando o meu clock mudou para 1 bem aqui, tá vendo? Por fim, nós temos aqui, no próximo clock, eu vou ter 0 no set e 1 no reset, que significa o quê? Meu valor armazenado volta para o valor 0, porque o reset está ligado e o set não. Isso aqui é um diagrama de forma de onda.
O próximo item são os flip-flops. O flip-flop ele é um tipo básico de memória. Ele tem uma entrada de ativação e um clock. Eu coloquei essa imagem para vocês aqui. Ela é o esquema básico do processador tataravô do processador que a gente utiliza hoje. Se você tem no seu computador um Celeron, Pentium, Atom, Core i3, i5, i7, i9, Ryzen ou qualquer processador das linhas da AMD ou da Intel, eles são descendentes deste microprocessador aqui da década de 80. Perceba que aqui eu tenho registradores gerais, registradores temporários. Por quê? Todos os dados que meu processador vão trabalhar, eles têm que estar armazenados em um registrador. Um registrador de 8 bits, tipicamente ele tem 8 flip-flops. Então perceba quantos flip-flops tinha nesse processador aqui da década de 80. Olha o tanto de registradores aqui. Esses aqui são todos de 16 bits, esses aqui de 32. Mais registradores de 16 bits. Então, bastante coisa. Imagina que num processador atual isso é infinitamente maior. Então, o flip-flop ele é um circuito sequencial formado por dois latches. Ele vai armazenar uma informação. E ele só muda o estado na transição do sinal de clock. Ou seja, a grande diferença do flip-flop para o latch, para a maioria dos autores, é enquanto o latch funciona em nível alto, o flip-flop ele vai armazenar um valor na borda, de subida ou de descida. Ok? O flip-flop mais comum, que é o mestre-escravo, o valor entra no primeiro flip-flop na subida e sai do flip-flop, que é a hora que ele entra no segundo, na borda de descida. Ok? Eu tenho dois latches, um funciona em uma borda e o outro funciona na borda oposta. Isso garante que o valor que entra na primeira borda só vai sair na próxima borda. Você dá meio ciclo de diferença. Mas parece uma burrice você atrasar a saída de um dado. Na prática não é. Quando você tem um computador, você tem várias etapas, cada etapa ela tem que ser executada no seu tempo certo. Como você garante esse tempo entre a borda de subida e a borda de descida, em vez de o clock do microprocessador ser feito com que meio ciclo seja o tempo de funcionamento dele, você pode permitir que cada componente funcione em um ciclo inteiro. Isso permite que o meu dispositivo seja mais rápido. Se você não conseguiu entender essa parte, se essa parte de processador, de tempo, ela é muito complexa, você não precisa se preocupar. Eu estou dando um exemplo para vocês, mas só vai se aprofundar nisso quem realmente quiser estudar essa disciplina. O que você precisa entender no flip-flop mestre-escravo é: o valor entra no primeiro flip-flop, no primeiro latch, na borda de subida. Ele entra no segundo, na borda de descida. O flip-flop mestre-escravo, a diferença dele é só isso. Ok? Aqui, para mostrar para vocês, eu tenho o flip-flop mestre, o flip-flop escravo. Perceba que o meu clock está invertido entre o primeiro e o segundo. Ou seja, o valor que entrar bem aqui, ele vai demorar meio ciclo para poder aparecer aqui. Isso dá muito mais tempo para os componentes funcionarem. Se eu não utilizasse esse tipo de flip-flop, eu só teria o tempo de nível baixo para funcionar. Cada componente precisaria, vamos dizer, se eu tenho um período de 1 milissegundo, eu teria meio milissegundo para trabalhar e outro meio milissegundo para viajar até a próxima etapa. Se eu utilizar o flip-flop mestre-escravo, eu tenho o milissegundo inteiro. Ou seja, eu consigo operar com o dobro da frequência, teoricamente. Mais uma vez a nossa tabela verdade, lembre-se que o latch é SR, né, set reset, 0 e 0 mantém o valor, 0 e 1 armazena 0, 1 e 0 armazena 1, e 1 e 1 é o estado não utilizado, ok? O primeiro flip-flop que a gente vai ver é o flip-flop JK. Ele é o tipo, é o latch SR, só que na forma de flip-flop, onde J é o S e K é o R. Perceba que, como
como eu tenho um dispositivo síncrono, eu tenho a possibilidade de fazer o J e o K iguais a 1. A gente vai ver isso no flip-flop tipo T posteriormente. Por enquanto, nós finalizaremos esse vídeo aqui nessa parte de flip-flop JK.